Meus irmãos, boa noite a todos. A mensagem foi na quarta-feira, irmãos. Quarta-feira, tivemos um culto de oração aqui, uma bênção. Recomendo e muito que os irmãos venham quarta-feira aqui. Tem acontecido aqui muitos milagres, muitos pedidos atendidos. O Senhor tem feito grandes sinais e prodígios na quarta-feira aqui. Quarta-feira é um culto que, na maioria das vezes, não temos nem microfone ligado, tá, irmãos? É um culto sem som, às vezes não tem nada para tocar, mas que bênção que tem sido as quartas-feiras aqui. Eu cheguei para o culto, e antes do culto começar, o pastor chegou para mim e falou: você não vai pregar domingo de manhã cedo, você vai pregar domingo à noite. Eu já tinha uma mensagem preparada para domingo de manhã, que não seria muito, assim, pelo culto da noite, né? Uma mensagem mais doutrinária. Eu falei, gente, e agora? De uma hora para outra, assim, a gente que tem dificuldade. Aí logo que a irmã Zelina começou o estudo, pronto, já deu uma luz aqui na minha cabeça aqui. Eu falei, pronto, é isso aí mesmo. Oração. Aí, irmão Joelson, título: Oração, a força mais poderosa da terra. Sabia disso? Logo que a irmã começou o estudo, eu fui no ChatGPT. Eu falei, hoje eu vou enganar o ChatGPT. Para ele, ChatGPT, qual é a força mais poderosa da terra? Essa inteligência artificial que responde tudo. Ele falou, depende da pergunta, depende da sua pergunta. Se você quer uma força potente, concentrada, explosão nuclear é a força mais poderosa da Terra. Se você quer uma continuidade ou dinâmica, uma coisa assim, não me lembro agora direito, a energia é a força mais poderosa. Mais grandeza é a gravidade, a força mais poderosa da Terra. Mas se você pergunta de forma espiritual, aí eu pensei que eu ia enganar ele, mas não deu certo. A força mais poderosa da Terra é o poder de Deus. Segundo o ChatGPT, que nem Espírito Santo tem nada não, tá? É só uma inteligência artificial. Mas segundo Spurgeon, a oração é o nervo que atua no braço do Onipotente. Olha que frase. Sem a oração, Deus, Ele sabe todas as coisas, mas Jesus nos ensinou a orar, e em toda a Bíblia há exemplos de oração para que o ser humano tenha que buscar a Deus. Ele sabe das nossas cidades, Ele sabe de tudo que a gente precisa, mas a oração é algo importantíssimo na vida de uma pessoa. Se uma pessoa está fraca espiritualmente, ela está fraca em oração. Se uma igreja está fraca espiritualmente, essa igreja está fraca em oração. Porque a oração é a base, é o sustentáculo do crente. E, no entanto, uma oração não custa nada. Eu estava pensando aqui no banco, tirando pouquíssimos exemplos que eu já vi, eu nunca vi prefeito andar sozinho. Sempre anda com um farrancho junto. Já viu? Onde o prefeito está aquele monte de gente junto. Ou é assessor, ou é puxa-saco, ou é funcionário que tem que estar ali para fazer seu nome. Até vereador, você não vê, dificilmente você vai ver sozinho. Um dia eu fui ao Rio de Janeiro buscar um ônibus escolar, e naquela reunião para a entrega do ônibus escolar, estava lá o governador. Eu estava numa distância, mais ou menos daqui do outro lado da rua do governador. Vocês tinham que ver a quantidade de gente de preto em volta do governador. E era o Sérgio Cabral, hein? Você não tem ideia. Nem essas coisas também não. Um homem de prestígio baixíssimo. Aquela quantidade de gente, quer dizer, são figuras de poder. Aonde está o poder atrai as pessoas, né? Aí você imagina o Trump, né? Que ele precisa de um avião para ele se deslocar de um lugar para o outro, um avião, e levar todo mundo junto com ele. Um homem, um ser humano, que precisa de um vaso sanitário como eu e você. Precisa de toda essa locupletação de pessoas por causa do poder. Mas qual é o maior poder da terra? O maior poder da terra está em nossas mãos, está em nossas mentes, está ao nosso alcance. É o poder de Deus através da oração. Não é frase de efeito, não. Vamos ler a Bíblia. Abra suas Bíblias. Josué capítulo 10.
Mesmo que vai aparecer aqui na nossa tela, irmãos, se você puder abrir sua Bíblia, é bom, porque o livro de Josué não é muito lido, e às vezes a gente vai chegar numa igreja, fazer uma visita numa igreja, vai pedir para a gente abrir em Josué, vai ficar a gente lá. Não acha Josué. Eu espero os irmãos abrirem as suas Bíblias. Josué capítulo 10. Josué, bem no início da nossa Bíblia, né? Capítulo 10, a partir do versículo 12, Letícia. Josué, capítulo 10, a partir do versículo 12. Do 12 até o 15. 4 versículos, vamos ler todos juntos? Vamos lá? Então, Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Lendo esse texto, pode ter sentado, irmãos, lendo esse texto na perspectiva de quem viveu naquela época, qual era a visão que eles tinham naquela época? O sol nascia e se punha, a lua nascia e se punha, o sol caminhava pelo céu, era a visão que eles tinham na época, era essa, e a lua caminhava pelo céu também. Mas a astronomia, a ciência avançou tanto que nós sabemos hoje que é a Terra que gira em torno do Sol, ela gira em torno de si própria e ela faz uma volta em torno do Sol, né, como completa um ano. Então, para nós hoje, isso é uma coisa espetacular, porque todo o universo ele está em movimento, não é, Lucas? Todo o universo ele está em movimento. O universo nunca é estático. Tudo, a Terra está em movimento, o Sol está em movimento, as estrelas estão em movimento, todo o universo está em movimento. É impossível parar a Terra e o universo continuar em movimento. Nessa oração que nós estamos vendo aqui, Deus parou toda a sua criação para atender uma oração. Vocês imaginam bem o que é isso? A oração, ela é a força mais poderosa da terra. Nós estamos acostumados a orar, e às vezes a gente ora até com pouca fé, porque nós somos seres humanos fracos, mas nós não conseguimos nem mensurar a força que é uma oração. Aliás, se nós soubéssemos realmente o tamanho que é a força de uma oração, as quartas-feiras aqui seria o culto mais cheio da igreja. Porque aqui nós ouvimos os pedidos, ouvimos as necessidades, ouvimos também os agradecimentos pelas bênçãos recebidas. Por quê? Porque confiamos em Deus. Porque temos plena confiança naquilo que nós não podemos resolver, Deus resolve. Eu até conversei agora há pouco com o irmão Joel, perguntei sobre uma situação, né, irmão? De um pedido que a irmã Neuza fez, há uns 2 quarta-feiras atrás aqui, sobre, posso falar, irmão? Sobre uma ampola de remédio de 70 mil reais, que precisava na hora dela tomar. E como é que você tem, quem você tem 70 mil reais assim para dar numa ampola de remédio, gente? Mas eu perguntei, irmão Joel, já está sendo resolvido. Olha aí. Quem é capaz de resolver isso? Eu? O governador, o prefeito? Não. O próprio Deus. Nós estamos vivendo várias orações nas quartas-feiras aqui. Se nós, né, pastor, se nós pudéssemos pegar um caderno e anotar todas,
e na outra quarta-feira anotar todos, falar, essa aqui foi... Nós vamos ver as bênçãos de Deus de maneira clara diante de nós. Como Deus tem trabalhado e agido, ouvindo as nossas orações. É claro que a gente tem que ter também um certo cuidado de não ser triunfalista. Nem todas as orações Deus diz sim. Nem todas as orações Deus fala sim. Tem orações que Ele diz não. Ou espera. Tem orações que nós fizemos aqui e a resposta foi um não. Posso dar um exemplo? Nós oramos pela recuperação e saúde da irmã Berenice. Durante vários dias. Num dia chega a notícia o quê? A irmã faleceu. Aí eu te pergunto, foi bênção de Deus? Esse não? Para ela? Com certeza. Ela está num lugar muito melhor. Então até o não de Deus, nós temos que entender que é um ato de sua graça e de sua misericórdia. Eu estava ouvindo uma pregação essa semana, que ele enfatizou o pedido de Raquel, que ela queria ter filho. Ela chega para Jacó, me dá filhos ou eu vou morrer. Então Deus se lembra dela e ela tem um filho, e no segundo filho ela morre. Então Deus atendeu a sua oração, de certa forma. Me dá filhos, no plural. Ela teve 2 filhos e morreu no parto do segundo. Será que se ela soubesse que esse pedido ia ser aceito dessa forma, ela teria pedido filhos? Nesse sentido? Então a gente também tem que ter cuidado com o que pede. Mas eu trouxe alguns exemplos bíblicos aqui, sobre oração, que faz a gente dar um motivo, um upgrade na nossa vida, um motivo para nós caminharmos juntos cada vez mais. Olha só, Abraão, Gênesis 18, a partir do versículo 23. Abraão ora por Sodoma. Lembra disso? Se os irmãos leem, se os irmãos não leem, Deus determinou que destruiria Sodoma e Gomorra por causa dos pecados deles. E Abraão começa uma série de pedidos a Deus. Senhor, mas se tiver 50 justos lá, o Senhor destruirá? Não vou destruir por amor 50, ele baixa para 40. Mas o Senhor, não, ele baixa para 30, até chegar em 10. Quando chega em 10, o Senhor vai embora. Mas o que aconteceu? Na realidade, não tinha nenhum justo em Sodoma. Nem mesmo Ló e a sua família não eram considerados justos. Nem mesmo eles. Mas por amor a Abraão, Ló é retirado daquela terra e levado para fora dali. À força, ele nem queria sair muito por causa dos seus bens. A sua mulher morre. E acontece algo vou dizer cruel, mas ele tem filhos de suas filhas, e esses filhos dão origem a 2 nações, Moabe e Amon, que se tornam ferrenhos inimigos do povo de Deus. Ferrenhos inimigos do povo de Deus. Aí a gente pensa assim, mas por que Deus deixou que isso acontecesse? Lá na frente, uma descendente de Moabe vai ter um livro escrito na Bíblia com seu nome, Ruth. Deus enxerga lá na frente, e Ruth vai vir ser quem? Esposa de Boaz, bisavó de Davi. Ruth é da linha sanguínea de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem sangue moabita. Então Deus consegue enxergar a oração lá na frente, né? Isaac, Gênesis 25, 21. Põe aí, Letícia. Gênesis 25, versículo 21. Olha que coisa interessante, irmãos. Isaac orou instantemente, ou seja, todo dia, né? Ao Senhor por sua mulher, por quanto era estéril. E o Senhor ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Deus resolveu formar um povo. Chamou Abraão, um homem pecador. Chamou Abraão. Abraão era o quê? Já tinha idade. A sua mulher tinha idade. Falou o quê para Abraão? De ti, vou fazer um povo. Olha para as estrelas no céu. Vê se pode contar. Assim será o povo que sairá de ti. Abraão não tinha filho. Já era avançada idade. 25 anos depois, Abraão já com o corpo amortecido, Sara já não tinha mais as regras.
Nasce Isaac. Aí Isaac, com 40 anos, Abraão fala: vou arrumar uma mulher para esse menino. Eu não quero que ele case aqui não. Vou arrumar uma mulher lá das minhas parentes lá. Aí trouxe Rebeca. Rebeca era o quê, irmãos? Estéreo. Parece que judeu joga no contra, né? Então o texto diz: mas ele orou 20 anos, instantemente, para que ela desse à luz. Depois de 20 anos, ela vai dar à luz gêmeos. Oração, irmãos, né? Não é momento, não. Às vezes a gente tem que insistir, a gente tem que ser perseverante. E desses dois, Esaú e Jacó, Deus escolhe Jacó. E aonde Jacó é transformado? No val de Jaboque. A oração que quebra um homem, transforma um homem. Ali, a partir dali ele é chamado de Israel. Até então ele era um enganador, até então ele era um suplantador. Mas ele luta com um anjo e tem a sua coxa ferida. E então, com aquele ferimento ali, Deus muda a vida daquele homem. Às vezes, o que vem para nos machucar não é para nos derrubar, é para melhorar, fazer a gente ficar melhor. Às vezes, o meu acidente de moto que eu tive lá com 19 anos foi para me trazer para Jesus. Senão eu estaria morto. Eu tenho que dar glória a Deus por isso. Eu tinha toda a saúde. Queria muito ser militar na minha vida. Faltando 6 dias para me apresentar, eu bati de moto, pegou fogo, quase morri. Eu olho para trás, você foi bênção na minha vida. Porque a última coisa que eu seria na minha vida era crente. Eu detestava crente, eu não gostava de crente. Olha só que bênção que foi. Ter quase a minha perna arrancada, mas o Senhor, isso é graça, isso é misericórdia do Senhor na minha vida. E assim acontece com Jacó também. Olha Moisés, irmãos, Êxodo 32 vai dizer que Deus cansou do povo. E falou para Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo e vou fazer um outro povo a partir de ti. Olha que proposta tentadora para um ser humano. É a partir do versículo 11, Letícia, que acontece essa história. Mas Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que acende o teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito, e com grande força e com forte mão? 12. Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal nos tirou, para matá-los os montes, e para destruí-los face a face da terra. Torne a ira do teu furor e arrepende deste mal contra o teu povo. 13. Lembra-te de Abraão. Você imaginou? Vocês já imaginaram? Se Moisés atende a proposta de Deus e destrói todo aquele povo e começa um povo a partir dele, a gente ia saber da história de Abraão, a gente ia saber do que passou dos passados ali, com Isaac, com Jacó. Mas para Moisés isso é interessante, né? Pô, vai fazer um povo, poxa vida, vai sair um povo de mim, eu vou ser o cabeça desse povo. Irmãos, às vezes a gente tem que ter humildade, que às vezes, quando chega alguma coisa boa para nós, assim, boa demais, desconfia. Não estou dizendo que Deus queria o mal de Moisés, não. Mas Moisés teve humildade para perceber que ele olhar para aquele povo, 3 milhões de pessoas, e todo mundo morrer, para ele ser o cara, para ele ser o grandão, para ele ser o bambambam, quantas crianças, quantas mulheres tinha ali? Isso serve para nós termos misericórdia também, às vezes, dos outros. Ter misericórdia dos outros. E às vezes, nos tempos de hoje, com essa falta de amor que nós estamos vivendo, quantas pessoas que tidas até crentes evangélicas estão pisando no outro, estão subindo a escada, pulando os degraus. Nós lemos na revista hoje, né, que a pessoa, mesmo sendo cristão, porque quer pular etapas, não faz o menor sentido. Quantas pessoas tidas como evangélicas, como cristãs, recebem um pequeno poder nas suas mãos e se transformam num cruel ditador. Às vezes nem precisa de muito poder, só um pouquinho para testar. E Moisés não, Moisés teve humildade. Ele orou e intercedeu pelo povo. Olha a oração de Ana, irmãos. 1 Samuel, capítulo 1, né, a partir do versículo 10. Olha a oração de Ana. Orou com alma de amargura em silêncio. O sacerdote ali a teve como bêbada, porque não sabia da dor daquela mulher. Ter filhos naquela época era sinal de bênção, não ter filhos era sinal de maldição. Ela tinha uma rival, porque a lei permitia à época, se uma mulher não desse filhos, o homem
tinha o direito de ter outra mulher, e a outra mulher ainda era uma desgraçada ainda, que ficava pisando nela ainda toda vez, eu tenho filho, você não tem. Você não vale nada não, você é uma inútil. Para não falar uma palavra pior, você não vale nada. Você já pensou viver uma vida dessa, irmão? Você tem uma rival, nesse sentido aqui, está falando de casar, mas já pensou no seu trabalho? Alguém que te joga para baixo? Já pensou na sua vida pessoal, alguém que não quer que você cresça, quer que você diminua e fique te jogando para baixo, falando que você é um inútil ou um inútil, falando que você não presta, falando que você é um zero à esquerda? Já pensou nisso? Já pensou no ambiente que você viva, seja qualquer que for, as pessoas te diminuindo todo dia e te jogando na cara todo dia? Então, quando Ana pede um filho, ela pede uma libertação para ela, mas ela não pede um filho para si. Engraçado, ela pede um filho: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o devolvo. É um pedido muito pesado. E ela tem um filho. O Senhor lembra dela e ela tem um filho. E assim que essa menina é desmamada, não sei que idade, ela vai e o entrega no templo para ser criado pelo sacerdote. E o texto vai dizer que depois disso ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. O Senhor a abençoou de tal forma que calou a boca da outra. Sem ela mover nada, sem ela, simplesmente com o poder da oração. Samuel, no 1 Samuel, capítulo 7, de 5 a 10, invasão dos filisteus, um exército enorme. Samuel fala o quê? Congregai todo o povo em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E o que aconteceu no final da batalha? Israel venceu uma batalha contra um inimigo bem maior. Por causa de quê? Da disposição de orar. Davi no Salmo 51, o Salmo 51 é o Salmo do arrependimento de Davi. Davi cometeu um adultério, maquinou a morte de um homem inocente, mas depois foi confrontado pelo profeta Natã. Você é o mal, você é esse homem mau. Natã disse para ele: você que merece a morte. Então ele se arrepende, ele escreve o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Todo o Salmo 151 é um salmo de arrependimento de um homem chamado Davi. Um homem pecador como qualquer um de nós aqui. Segundo o coração de Deus, porque ele se voltava para Deus arrependido. Suportava depois a espada na sua casa, sim. Que o pecado traz consequências. Atrás. Mas ele se arrependia, e arrependia de verdade. Salomão, 1 Reis capítulo 3, versículos 5 a 14, a oração da sabedoria, pedindo a Deus o quê? Sabedoria. Deus falou: pede o que você quiser, eu te dou. Podia pedir riqueza, podia pedir longevidade, podia pedir paz dos inimigos, e pediu sabedoria. Foi um grande pedido dele. Deus deu a ele sabedoria, paz e riqueza, deu tudo. Ele levou uma vida depois difícil, pecando, mas no final também ele se arrepende, graças a Deus. Nós temos aí o livro de Eclesiastes para dizer isso. O livro de Eclesiastes é toda uma lamúria. Elias, o homem que orou e falou: não vai chover enquanto eu não falar que vai chover. Ele tinha poder para isso? Lógico que não. Mas o pecado da terra era tanto que ele falou: não vai chover. E durante 3 anos e 6 meses não choveu. E depois, quando ele aparece, acharam ele, aparece, e falou: o rei quer te pegar. Falou: reúne todo mundo lá no Monte Carmelo. Reúne os 400 profetas de Jezabel lá, e mais os 450 do poste ídolo. De Baal e os postes de ídolo. 850 homens. Vamos ver quem é Deus. Ele ora e cai fogo do céu. Ele tinha poder? A Bíblia fala que Elias era um homem sujeito a mesmas paixões que a gente. Mesma coisa que a gente. Tá? Ezequias, a oração no tempo da enfermidade. Todos nós temos esse direito de chegar à dor, chegar à enfermidade, fazer como Ezequias, orar a Deus, pedir cura, pedir ausência de dor, pedir o milagre da cura. E ele foi atendido. Daniel,
na cova dos leões, oração de livramento. Quantas e quantas vezes os cristãos nessa terra, aqui nesse Brasil, ou até no mundo aí, estão encurralados, estão se sentindo ameaçados de morte mesmo, perseguição pesada. É lembrar de Daniel na cova dos leões. Os leões serviram de travesseiro para ele, como a gente canta aqui, né? Leão serviu de travesseiro para eles. Leão faminto, de tanta fome que o leão estava, e quando quem entregou Daniel foi levado para lá, nem o leão esperou nem chegar no fundo. Estraçalhou todos eles, tanta fome que o leão estava. Atos 4, a igreja primitiva, que orou e tremeu o chão. Estevão, a oração do martírio. Vai chegar o tempo, não sei se é o nosso tempo ou no tempo dos filhos, do neto, que nós vamos ter que ficar orar escondido. Pode chegar esse tempo na nossa vida, a gente tem que orar com medo de morrer. E a morte chegar, e a gente tem que orar igual Estevão, com a espada apontada, com um fuzil apontado. Oração do martírio. Paulo, a oração apostólica, a oração que fortalece as igrejas, aquela palavra boa. Vocês estão pensando que as igrejas de Paulo não davam trabalho para Paulo? Imagina Corinto, ou igreja problemática. Paulo chama ele de santos, aos santos que estão em Corinto, aos santos irmãos em Corinto. Mas aquela palavra boa, aquela palavra para animar, é oração de fortalecimento. E o maior exemplo de todos em oração é o próprio Senhor Jesus. Capítulo 17 de João é toda uma oração em favor dos seus discípulos. No capítulo 26 de Mateus, a partir do versículo 36, ele vai para o Getsêmani para ser entregue, e ele ora antes de ser entregue, não para questionar o Pai, nada disso, mas simplesmente para ser obediente nas suas orações e nas suas atitudes a partir dali. Diante de nós, irmãos, nós não temos um fuzil, nós não temos um botão para ativar um míssil, um tanque, ou sei lá o que for, mas nós temos a oração diante de nós, que é a força mais poderosa da terra. Uma oração pode mudar uma história, uma oração pode mudar uma família, uma oração pode mudar os rumos de uma guerra. Esses homens que estão governando o mundo hoje, seja no Brasil, seja ali para fora, todos eles têm as mesmas necessidades que nós temos. E todos eles podem morrer de uma hora para outra também, como qualquer um de nós. São homens fracos, são homens frágeis, são homens que quem está em volta deles diz que eles são fortes, diz que eles são bons, diz que eles são o máximo. Lembra da Bíblia? As expressões que eles usavam para Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Ó rei, vive eternamente. Você não podia chegar para o rei e falar assim: ó rei, não, ó rei, vive eternamente. Cadê? Está morto, nem osso mais tem, nem pó. Esses homens, eles acham que são poderosos, porque eles têm a força de uma caneta, às vezes a força de uma decisão. Mas, querido, uma oração de um justo pode muito em seus efeitos. Que a boa mão do Senhor nos abençoe e nos guarde. E eu convido os irmãos, quarta-feira, nós vamos ter aqui de novo, culto de oração. Quarta-feira agora tem estudo da revista, dos homens, das mulheres. Mas venham, vocês vão ver que culto maravilhoso. Muitas das vezes não tem microfone, não tem ninguém para tocar, a gente canta um hino ou dois, e cada um pode fazer o seu pedido e o seu agradecimento. É uma maravilha. Venha na outra quarta-feira, você vai ver respostas, pessoas agradecendo respostas que já tiveram. É uma bênção demais. Não tem grandes coisas, assim, as nossas vistas, os nossos ouvidos, mas é um culto maravilhoso. Que Deus assim possa nos abençoar e que o Senhor, a boa mão do Senhor, possa completar para os irmãos aquilo que não foi pregado. Amém? Pastor?